Hoje vamos falar sobre uma mente em equilíbrio. Mente em equilíbrio. O que seria isso num mundo tão corrido, onde a nossa mente só pensa em pagar boleto e as preocupações do dia a dia, casa, trabalho, filhos, e o que fica martelando e pensando em pagar os boletos, famosos boletos, assombrações que vêm à nossa mente, o dia findou e como vou pagar esse boleto, ou outras coisas a mais. Como ter uma mente em equilíbrio, se a minha mente só está puxando para o lado negativo e não conseguindo buscar alternativas para poder sair desse ciclo mental e não conseguir ressignificar, sabendo que Deus, o seu Pai, o meu Pai, Ele prover para nós. Como ter essa mente em equilíbrio se tem filhos, boca para sustentar, e às vezes você e eu que passamos por algumas situações que de manhã não teve o pão, não teve o leite, não teve a comida e não morreu, está aí. Deus sempre proveu, talvez até no último segundo do terceiro tempo lá, né? Então assim, porque o terceiro tempo que eu estou falando é o sobrenatural. O sobrenatural ele acontece. E em várias situações da minha vida, minha casa desequilibrada, porque nós não éramos cristãos, Deus sempre provia no último, segundo, terceiro tempo, porque o terceiro tempo é o sobrenatural de Deus. E uma mente em equilíbrio, hoje em dia, com tudo corrido, ansiedade batendo a porta, o desespero das coisas muito caras, tudo isso. Por isso eu coloquei o título, Uma Mente em Equilíbrio. Mente em equilíbrio, na realidade. É até o nome do canal, mas veio a calhar agora para esse momento. E nós temos corpo, alma e espírito. E aqui em Eclesiastes 12, versículo 7 fala assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E ele vai falar no versículo 8: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio o sábio, pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Do que adianta a gente ensinar muitas coisas, mas não deixar um legado? Precisamos deixar um legado, uma mente em equilíbrio. E como está aqui em Eclesiastes 12, 7, o pó, que é esse corpo, vai voltar para a terra. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma, Alex? A alma são as práticas da nossa consciência. A alma no original é psique, é o que você faz daquilo que Jesus falou, que a boca fala a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Às vezes de desequilíbrio. E como fazer para ter essa mente equilibrada? Eu botei até um papelzinho aqui que fala: aqui o corpo, onde estão nossas emoções, nossos órgãos, pensamentos, vontades, sentimentos, para onde estão sendo direcionados, né? E o corpo, essa parte física que nos provoca a vontade, as tentações, as coisas que o maligno tenta colocar para nos afastar de Deus. A alma, a nossa consciência, às vezes fica atribulada por consequências daquilo que o corpo está fazendo e a consciência fica pesada. Mas o espírito, que é o centro, muitas das vezes são apagados pela atitude da nossa consciência com o nosso corpo. Mas nós temos uma forma de poder ter uma mente em equilíbrio. E aqui em Tessalônica 5:23 fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. Você percebe que ali ele fala assim, vos santifiquem em tudo, em espírito, em alma e corpo. E a Bíblia vai falar que o espírito volta a Deus que o deu. Então, essa leveza na sua mão, e aqui, nós sabemos que toda a certeza desse mundo não é que vai ficar milionário, não é que vai ficar rico, pode até ficar, glória a Deus, mas o que nós sabemos é que um dia iremos morrer, que o corpo vai voltar ao pó da terra. Mas o que eu estou fazendo com o meu espírito? Porque a minha mente precisa entrar no equilíbrio e eu só alimento o meu corpo e a minha alma, ou seja, o corpo na comida que eu como e a minha alma, a minha mente, com os meus olhos, ficam presos naquilo que não é o pão verdadeiro, que é a palavra, que Jesus diz, eu sou o pão da vida. E é essa parte que às vezes nós nos encontramos desequilibrados, porque se você é constituído de espírito, alma e corpo, você só está alimentando a sua alma, que é a sua psique, naquilo que é o foco de uma faculdade, um trabalho, alguma coisa, e alimentando o seu corpo com a comida física que a terra te dá. Mas e o espírito, que vai voltar ao Deus que o deu? Qual é o renovo desse espírito? Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, voltando a falar sobre o corpo de novo. Só que agora, a palavra, no capítulo acima, fala que primeiro ele falou do espírito, alma e corpo, perceba. Aqui, em Hebreus 4:12, ele vai inverter. Olha só, quando você usa a palavra para ter uma mente em equilíbrio, olha o que acontece. Ele vai falar, penetra a divisão da alma, do espírito e do corpo. Ele inverte. Por quê? Porque quando você lê a palavra, confronta a sua mente. Confrontando a sua mente, você vai fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque você vai começar a gerar um novo homem e uma nova mulher, equilibrados para uma vida. Porque enquanto eu só alimento com os meus olhos a minha alma, a minha mente e nas coisas desse mundo, algo dentro de mim está ficando vazio, está ficando fraco, não tem resiliência e equilíbrio para enfrentar em corpo, alma e espírito as coisas da vida. Em determinado momento acontece uma coisa difícil, encontra-se desequilibrado. Por isso ele vai colocar em Hebreus 4:12, penetra a divisão da alma, do espírito e do corpo. Então, quando a mente começa a pensar mais na palavra, você fortalece o espírito e fortalece também o corpo, porque o espírito sempre vai procurar as melhores coisas para se alimentar, para ver, para ouvir, e você vai começar a ter um equilíbrio sobre a sua vida em tudo aquilo que você vai fazer. Aqui, em 2 Coríntios 4:16, vai mostrar, porque às vezes a gente quer renovar o corpo, mas o corpo, ele vai ao pó da terra, ele está envelhecendo. Mas olha só, um renovo todos os dias na palavra, que é 2 Coríntios 4:16, fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, vai ao pó da terra, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, renovar de dia em dia, você já ouviu pessoas, e já viu pessoas, eu já vi de 90 anos que andam, que correm, que tem o espírito jovial, o espírito novo, que nunca envelhece, está sempre à frente, acreditando, sabendo, e Deus tem isso para a nossa vida. Um equilíbrio tão sobrenatural que o outro olhe e veja a luz e queira esta luz que está na nossa vida. Talvez você não se entenda, porque existem 4 tipos de temperamentos. Existe o melancólico, existe o fleumático, o sanguíneo e o colérico.
E o melancólico, num ponto negativo, ele tem, sabe o que? A procrastinação, ficar paralisado. Mas também tem o ponto forte, que é ser analítico. Ele analisa, ele não sai fazendo desesperadamente. Já o ponto negativo do fleumático é que ele é muito parado, e às vezes você é tão acelerado que você vê ele parado e fala, meu Deus, vamos embora, vamos botar essa mente em equilíbrio. Só que na realidade quem está desequilibrado é você, porque ele com o parado dele te equilibra. E esse é o equilíbrio de Deus, é um relacionamento, é uma outra pregação. O ponto positivo do fleumático é que ele é despreocupado com as circunstâncias do momento. E às vezes está tão preocupado e olha para aquela pessoa que não está se preocupando, ele quer que ele se preocupe igual a gente. Mas ele traz o equilíbrio para a sua vida, para a mente, porque o espírito dele é diferente. Já o colérico agora, ele pode ser no ponto negativo, impulsivo, ele pode ser insensível. Insensível. Porém, ele é prático e decidido. Prático e decidido. Agora, como entender, né? Porque uma pessoa dessa forma, que cada um vai ter um temperamento. E o último é o sanguíneo. O sanguíneo no negativo, ele pode ser, no ponto negativo, ele pode ser desorganizado, desatento. Tá conversando contigo, passa uma mosca, ele vai para a mosca e fala, onde que eu estava mesmo? Chega a ser engraçado, mas é assim mesmo, porque minha esposa é sanguínea e às vezes acontece. Ainda bem que eu sou psicólogo, sei. Sei entender, compreender isso. Então assim, porém, tem o ponto positivo do sanguíneo, que é extrovertido, contagiante, bondoso, entendeu? Então, dentro de uma mente em equilíbrio, Deus fez isso. E às vezes você está lutando contra a sua própria carne em relação daquilo que é a genética do teu corpo. Então saiba se compreender para ter uma mente em equilíbrio e renovar o teu espírito a cada dia, no nome de Jesus. Chame o Espírito de Deus para a tua vida. Seja corpo e tempo do Espírito Santo, equilibra a tua mente com o teu espírito e teu corpo será mais saudável. Porque virá pensamentos de paz e não de morte, virá pensamentos ao qual diz, quer ver? Está em depressão, está mal? Lê o Salmo 103 que diz, bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, em minha alma, meu espírito e meu corpo, bendiga ao Senhor. E você verá que vai haver um renovo, uma ressignificação interna em você. E se essa palavra te ajudou, dá o like, compartilha, comenta e juntos iremos levar o Evangelho mais longe, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus com a nossa ajuda juntos. Como eu falo, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos um dos outros. Amém.